Olá, quintos anos! Olá a todos vocês da nossa rede de educação municipal, da nossa querida cidade de Anápolis. Aqui sou eu, professor Ítalo Silva, e nós começamos agora mais uma aula para vocês, uma aula super especial. Como nossas aulas aqui do SEAD têm essa intenção de contribuir, de aumentar o seu aprendizado, de ajudar você aí das nossas escolas a conseguir cada vez mais resultados nos seus desempenhos, nas suas habilidades. E a aula de hoje é uma aula de matemática. E na nossa aula de hoje de matemática, nós temos como título aqui, outras frações unitárias. 1/3, 1/4 e 1/5. Então, para você que está nos acompanhando aí nas outras semanas de estudo, nesse bimestre, em toda a nossa rede, nós estamos estudando as frações. Nas últimas aulas, nós vimos a ideia de fração, o que é a representação fracionária, ou seja, a representação de partes iguais, e quanto que isso nos ajuda no pensar matemático. Então, pensar matemático é algo que todos nós precisamos e a fração faz parte desse pensar matemático. Então vem comigo para essa aula de hoje, vem comigo para a gente pensar outras frações unitárias. A gente viu aí 1/2, né? Tivemos uma aula especial sobre 1/2, né? O quanto que metade é a ideia de metade, ela é representada e está no nosso dia a dia. E a aula de hoje a gente vai ver outras frações unitárias, 1/3, 1/4 e 1/5. Então, turma, o desafio da aula de hoje, o desafio dessa aula é ao final dessa aula, você será capaz de reconhecer as frações 1/3, 1/4 e 1/5, que podem ser representadas aí como nós estamos, né, colocando nessa imagem para vocês, com essa barra lateral, ou a barra pode aparecer embaixo. Nós já tivemos também uma aula sobre aí como escrever as frações. Lembra lá? O denominador, né? Lembra o denominador? Então vamos também, ao final dessa aula, identificar quando algo está dividido em 3, 4 ou 5 partes iguais. E vamos também comparar essas frações com situações reais do seu dia a dia. Algo que eu sempre trago para vocês aqui nas nossas aulas de matemática é essa noção, né? Que se você pensa que a matemática ela está fora da sua realidade, como se fosse algo só para fazer prova, você não aprende matemática. Aprender matemática é principalmente saber que a matemática está em tudo que você faz, está no seu pensar do dia a dia. E quanto que ela, quando você estuda a matemática e reconhece ela no seu dia a dia, isso faz você ter mais resultados. Então é isso, turmas de quartos anos. Hoje vamos conhecer mais frações unitárias especiais. Toda vez que eu falo frações, eu espero que vocês entendam, eu espero que vocês estejam escutando. Todas as vezes que você escuta frações, você consiga entender que nós estamos falando de divisões de partes iguais. Todas as vezes que vocês escutarem a palavra aí, frações, você pode já pensar, né? Pensar que você está falando, você está entendendo sobre partes iguais, ok? Então nós vamos conhecer mais sobre partes iguais unitárias especiais. Você já conhece, então, 1/2, né? Agora, que aí, né, agora nessa aula nós vamos aprender 1/3, 1/4 e 1/5. Essas frações, 1/3, 1/4 e 1/5, também aparecem muito no nosso dia a dia. Você vai ficar surpreso quanto que elas estão aí no nosso dia a dia. E aqui, né, na imagem da nossa aula, você já pode ver aí como que a gente tem esses pensamentos de frações no nosso dia a dia. Na pizza, no chocolate, num pedaço de torta, olha, me deu até fome, nas uvas aqui, né? Então você está preparada? Você está preparado para essa descoberta? Vamos lá? Vamos então começar a pensar aqui da prática. Então vamos usar
uma barra de chocolate para entender. Ó, uma barra de chocolate. Que eu sei aí, ó, tem gente que não gosta de chocolate, mas são poucas pessoas que não gostam de chocolate, certo? Então, primeiro passo para você entender as frações a partir da barra de chocolate. Uma barra de chocolate tem 4 quadradinhos iguais, os 4 pedacinhos iguais. Você come um dos 4 quadradinhos, né? Então, olha só, a gente vai ter aqui, você comeu 1/4 da barra. Então, exatamente. Ó, vou até colocar aqui a nossa canetinha para a gente fazer essa representação. Então, eu tenho lá, ó, a barra de chocolate, que ela está dividida em 4 partes iguais. E dessas partes iguais, você, ó, comeu uma parte. Então, você comeu, ó, uma parte de 4 partes. Então, nós temos aqui 1/4 da barra foi comida. Se a barra tivesse 3 partes e você comesse uma, então seria o quê? 1/3. E se ela tivesse 5, professor? Então você teria comido 1/5. É isso. Então se ela tivesse 5 partes e você comesse uma, seria 1/5. Viu só? Então 1/3, 1/4 e 1/5. Percebeu o padrão? É isso. O denominador sempre mostra em quantas partes iguais foi divididos. Então, o denominador, que nós já aprendemos isso em outra aula, mostra em quantas partes iguais foi dividido. Ok, pessoal? Vamos prosseguir. Pensando na barra de chocolate, a gente viu como que ela, né, a fração está presente no nosso dia a dia. Então, cada fração unitária representa uma parte igual de um todo. Por isso a palavra unitária vem de exatamente. Então, quando eu falo unitário, eu estou dizendo uma parte de um todo. Então, olha só, um todo foi dividido em 3 partes iguais. Que todo é esse, professor? Qualquer coisa, pessoal. Pode ser esse todo aqui, pode ser uma maçã, pode ser aí uma goiaba, como eu gosto de goiaba bem madurinha. Então, pode ser uma laranja, pode ser uma torta de leite ninho, que delícia. Então, o todo foi dividido em 3 partes iguais. Então, se pegamos nós vamos ter o quê? 1/3, que é a primeira representação aqui. Olha que legal. Então, ó, quantas partes eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 partes iguais. Lembra lá, né? Falamos aqui no nosso slide anterior que o denominador, que é o que vai por baixo aí da barra, sempre mostra quantas partes foi divididas iguais. Aqui, ó, 3 partes iguais. Correto? Todos viram? E aqui eu peguei, né? Pegamos uma parte. Então, que é por isso que nós falamos de frações unitárias. O 1 é o numerador e o 3 é o denominador. Agora, se pegamos, gente, 1/4. Então, o todo aqui, que é esse todo aqui que nós vamos falar agora, foi dividido em 4 partes iguais. 1, 2, 3. Já que fração é a divisão de partes iguais. 4 partes iguais. Então, o 4 vai ser o denominador e eu vou colocá-lo aqui. Viu só? Então, e peguei das 4 partes iguais, uma. Por isso, então, o 1 vai estar aqui. Viu só? Agora, já entenderam, né, a lógica? Pelo todo, a gente vai pensar 1/5. Então, 1/5, né? 1/3, 1/4 e agora 1/5. Olha 1/5, gente. 1/5 eu vou dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peraí, esse aqui não tá 5 não, viu, gente? Tá 8 partes. Então, esse aqui seria 1/8. Certo? Nessa representação. E 1/5 seria isso aqui, ó. 1/5. Peguei uma parte de 5 partes iguais. Então, pego aqui a pizza, ó. Vamos pensar aqui, ó.
4, né? E ó, digamos que foi igual. Se eu peguei uma dessas partes, de 1, 2, 3, 4, 5, então eu tenho 1/5. Beleza? Vamos para a nossa próxima aqui. Agora é a sua vez, pessoal. Exercício para vocês pararem a aula, fazerem no caderno e depois continuar a aula, que a gente vai falar a resposta também nessa aula. Então, parar aí a aula e fazer o exercício para você ver se você compreendeu. Ah, professora, eu já compreendi, não precisa fazer exercício, não precisa. Que na hora que você faz o exercício, você reforça o seu aprendizado. Então, uma pizza foi cortada em 3 pedaços iguais. João comeu 1 pedaço. Que fração de pizza ele comeu? Ó, que fração de pizza o João comeu? Então, ficou fácil aí, né? 3 partes iguais, por isso uma fração, e ele comeu uma das 3 partes. Agora, exercício 2. Em qual fração cada parte é maior? Olha só, em qual fração cada parte é maior? 1/4 ou 1/5? E por quê? Pense com calma, resolva cada um e logo vamos conferir juntos. Então, é o momento de você parar o vídeo, que aí faz os exercícios, pensa. Gente, não precisa ter medo de errar. É errando que se aprende, certo? Eu quero que você tente, que você arrisque, beleza? Arrisque aí a tentar responder esses 2 exercícios. É um desafio aqui para vocês no pensamento matemático do 4º ano. Parou o vídeo? Agora pode continuar que nós vamos dar a resposta. Vamos lá. Então, olha só. Vamos conferir a resposta. No primeiro exercício, 1/3, não é? Então, olha só. João comeu 1 de 3 pedaços de pizza. A pizza foi dividida em 3 partes iguais. Então, se é 3 partes iguais, o 3 vai embaixo. Das 3 partes, ele comeu 1 parte. Então, o denominador é 3 e o numerador é 1. Então, assim se representa esse exercício, ok? Exercício número 1. Agora, a resposta do exercício número 2. Olha só, 1/4 é maior que 1/5. Por quê? Quando dividimos algo em menos partes, por exemplo, 4, cada parte fica maior do que quando dividimos em mais partes. Então pensa aí comigo, né? Vamos pensar aí na barra de chocolate. Ó, se eu dividir ela em 1, 2, 3, 4, né? 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, certo? Agora, se ao invés de ter dividido em 4, eu fosse dividir em 5, né? O que aconteceria? Então, a gente teria, as partes ficariam menores. Então, se eu pegasse aqui essa mesma barra para dividir, eu teria que dividir ela diferente para dar 5 partes, ó. Então, eu teria aí partes menores para cada um. Então, 1/4 é maior que 1/5, porque quando dividimos algo em menos partes, né? No caso 4, cada parte fica maior do que quando dividimos em mais partes, né? Então, parabéns por participar, muito bem, espero que vocês tenham entendido e conferido as respostas, ok? Então, o que aprendemos na aula de hoje, professor? Olha quantos desenhos de representações aqui da nossa aula de hoje, né? 1, 2, 3, 4, 5, ó, pedaços de pizzas, de chocolate, o horário também, né? A gente divide fração para pensar no relógio. Muito bem. Então, hoje nós aprendemos assim, 1/3 dividido em 3 partes iguais, 1/4 dividido em 4 partes iguais, 1/5 é dividido em 5 partes iguais. Lembre-se, pessoal, quanto menor o denominador, maior é cada parte, certo? Na próxima aula, você vai descobrir frações ainda menores, que é 1/10 e 1/100 também aí para vocês, ok? Vou para a próxima aula. Se você ficou em dúvida em alguma das partes aqui, volta o vídeo, veja, reveja, né? Ver a aula, videoaula, o bom é isso, é que você pode ver e rever quantas vezes você quiser, voltar o vídeo, parar, para
para você entender o raciocínio. Um beijo no coração e não perca a próxima aula aí, ó, que vamos falar de partes ainda menores.